Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Amanda e vim contar que eu e o Renan gravamos um vídeo muito legal sobre o óxido de cálcio. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Bom pessoal, o que é e como pode ser obtido? O óxido de cálcio ele é um sólido branco que possui uma massa molar de 56,08 gramas por mol. E a sua temperatura de fusão é de aproximadamente 2.850 graus Celsius. Ele pode ser obtido através da calcinação, que é o aquecimento do carbonato de cálcio, até a sua transformação em óxido de cálcio, que é a famosa cal viva. A equação que rege essa decomposição térmica é essa aqui. Então, o carbonato de cálcio ele se decompõe em óxido de cálcio mais o dióxido de carbono, o CO2. O óxido de cálcio ele é pouco solúvel em água a temperatura ambiente e gera soluções com uma alta alcalinidade, com pH em torno de 12,8. Vale dizer que a água de cal ela é uma solução saturada de óxido de cálcio. Vamos entender um pouco mais sobre o cálcio presente no óxido de cálcio? O cálcio ele é o quinto elemento mais abundante da Terra. Ele corresponde a 3,5% da crosta terrestre e aproximadamente 8% da crosta da Lua. Industrialmente, o cálcio metálico ele é obtido através da eletrólise ígnea do cloreto de cálcio, o CaCl2. O cálcio é um elemento essencial para todos os seres vivos, sendo o elemento metálico mais abundante no corpo humano. Ele é vital para o crescimento e manutenção dos ossos e dos dentes, e ajuda na coagulação do sangue e na contração muscular. A vitamina D tem um papel importante na absorção do cálcio. Uma dieta rica em vegetais verdes, leite, seus derivados, peixes e um pouco de sol já garante o suprimento de cálcio que o ser humano necessita para suas atividades normais. Eu havia comentado que o cálcio metálico ele pode ser obtido através da eletrólise do cloreto de cálcio. Porém, hoje, ele já pode ser obtido através da fusão do cal com o alumínio metálico. E se você for químico e quiser realizar algum experimento com o cálcio metálico em laboratório, lembre-se que não é preciso preparar o cálcio metálico. Ele já pode ser encontrado facilmente em comércio, porém só se você estiver nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia ou alguma comunidade europeia. Aqui na América Latina ainda não. Bom pessoal, quanto à sua utilização, o óxido de cálcio ele é utilizado em diversas indústrias, como na indústria farmacêutica, na cerâmica, na metalúrgica e em outras centenas de indústrias por aí. Agora trazendo para o lado da saúde e higiene, o óxido de cálcio, acho que todos nós já passamos por algum procedimento desse, ele é utilizado para fazer materiais dentários. Então aqueles materiais que são utilizados para fazer obturações e restaurações dentárias são constituídos em sua maioria de óxido de cálcio. Agora, trazendo para o lado da medicina, a medicina ela utiliza bastante o óxido de cálcio para queimaduras de segundo e terceiro grau. Fazendo um breve resuminho aqui, dentre todos esses setores que eu falei, o que data de milhões de anos de uso de óxido de cálcio é a indústria da cerâmica, a parte de construção civil. As indústrias químicas e minero-metalúrgicas, as suas aplicações abrangem a siderurgia, que eu já havia falado, a metalurgia dos não ferrosos, os produtos químicos, os tratamentos de água e esgoto, os papéis de celulose, os óleos, as tintas e entre diversos outros produtos. Então a gente consegue ver que o óxido de cálcio está bastante presente em nossas vidas, em produtos distintos, certo? E o que eu poderia dizer de todos esses setores, o setor que há anos que a gente consegue ver uma grande utilização do óxido de cálcio é no setor da construção civil. Você sabia que a monumental muralha da China, com 2.400 km de extensão e datada de 228 a.C., foi construída na dinastia Qin? E ela foi construída com o intuito de proteger diversas regiões do império contra frequentes ataques dos inimigos. Em certos trechos da obra foi utilizada uma mistura bem compacta de terra argilosa e cal, e eventuais adições de clara de ovo. Falando agora sobre a indústria da cal no Brasil. Como eu havia dito anteriormente, a cal ela possui uma multiplicidade de uso. Isso faz com que ela tenha uma grande importância no desenvolvimento de uma nação. No Brasil,
a gente possui grandes reservas desse minério. Porém, quando comparados a países de primeiro mundo, a gente ainda faz um uso incipiente da cal. A maioria da cal produzida no Brasil, ela resulta da calcinação do calcário e de dolomitos metamórficos que possuem idades geológicas diferentes, geralmente muito antiga, pré-cambriana e com purezas variáveis. Nas regiões sul e sudeste, predomina as cales provenientes dos dolomitos e dos calcários magnesianos. Já nas regiões norte, nordeste e centro, as provenientes dos calcários. No mercado global da cal, a cal virgem cáustica predomina particularmente pela sua aplicação dentro das indústrias siderúrgicas de açúcar e de celulose. Todas elas, tanto a cáustica quanto a magnesiana, elas são comercializadas em recipientes de plástico ou metal, ou também a granel, que é a forma como ela sai do forno, em blocos. E também existe outras, que é a britada, que possui partículas de 1 a 6 centímetros, e também a moída e pulverizada. No Brasil, as diversificadas áreas de consumo da cal são supridas por mais de 200 produtores distribuídos pelo Brasil. A capacidade de produção das suas instalações varia de 1 a 1.000 toneladas de cal virgem por dia. O consumo per capita brasileiro gira em torno de 40 kg habitante por ano. E apesar de ser acima da média, que a média é 30 kg, está muito abaixo da média dos países desenvolvidos. Há aproximadamente 250 mil anos foi quando houve o melhor aproveitamento dos minerais e das rochas com Homo sapiens na fase humana moderna. Já aproximadamente 120 mil anos com o Homo sapiens tem-se efetivamente o início de um longo percurso ainda não encerrado de contínua inter-relação do homem com os recursos minerais do meio ambiente. Embora haja evidências da presença do cal ao longo da maior parte da existência humana, foi somente na civilização egípcia que o produto começou a aparecer com frequência nas construções. Do Egito, a arte de manipular a cal passou para a Grécia, a seguir para Roma e depois para outras regiões do Mediterrâneo. No ano de 1217, a cal virgem e moída pela primeira vez utilizada em guerras. Os ingleses a lançavam contra os rostos dos seus inimigos franceses. Em 1549, o fidalgo português Tomé de Souza chegava às costas brasileiras como primeiro governador. Ansioso para obter materiais necessários para as obras da primeira capital de domínio português na América, ordenou a criação da primeira mineração do Brasil. A cal virgem era utilizada como argamassa na construção da nova cidade, que tomou o nome como Salvador da Bahia. Em 1775, o químico inglês Joseph Black de Edimburgo dá a primeira explicação técnico-científica sobre a calcificação dos calcários, incluindo a expulsão do anidro carbônico como gás. Poucos anos mais tarde, o químico conhecido entre nós Lavoisier reafirmou a teoria de Black. A obtenção da cal hidratada é bem mais antiga, mas foi no ano de 1818 que o francês Vicat estabeleceu pela primeira vez princípios racionais na sua fabricação. Pouco tempo antes, em 1813, um engenheiro de Minas, Collet Descortis, publicou um artigo sobre a composição da cal hidratada. Com a afirmação dos princípios científicos básicos relativos à fabricação da cal virgem e da cal hidratada, iniciou-se no final do século XIX um novo período de evolução industrial do produto. Mineração, tratamento de minério, fornos, combustíveis, energia, economia e recursos humanos. Essa evolução é revelada não somente pelo crescimento contínuo da produção, como também pela multiplicidade de aplicações alcançada pelo produto nos dias atuais. A Europa deu um grande impulso à moderna indústria da cal, sobretudo a França, Inglaterra e a Alemanha, sendo logo seguida pelos Estados Unidos. O Brasil só apertou o passo na indústria moderna mundial da cal a partir de 1950. Bom, vamos falar sobre alguns impactos ambientais relacionados à cal. O óxido de cálcio ele pode gerar alguns impactos ambientais, principalmente no que diz respeito à exploração sem controle dos recursos naturais, como é o caso da exploração do calcário. Um problema relacionado é a remoção e uso de madeira natural como combustível para a queima da cal, causando uma degradação ambiental. Essa problemática ela traz como consequência a degradação do solo, a poluição dos rios, a poluição da água, a poluição do ar, e além de causar uma desfiguração na paisagem, o que é um problema socioambiental. E
Tudo isso vai gerar a extinção da flora e, consequentemente, da fauna, a fuga de animais silvestres, dentre outros problemas relacionados ao solo, daquele local que vai ser um solo degradado. Outro resultado dessas atividades envolve os veículos utilizados para o transporte da madeira e do produto final. Na maioria dos casos, esses veículos encontram-se em situações terríveis. E, no geral, isso prejudica a vida das pessoas que moram naquelas redondezas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se esse vídeo acrescentou alguma informação que você não sabia, curte, compartilhe e ative o sininho caso você queira receber as nossas notificações.